Paz, família, privilégio poder estar juntos com você mais uma vez nesse ambiente, esse ambiente online, esse ambiente virtual, aonde também é possível gerar mesa, gerar relação, estreitar laço. E hoje, no nosso De Casa podcast da Oceano, nós temos aqui um casal top. Eu não diria top nessa terra, porque eles são o top das galáxias. Então, com vocês, Rafael Carvalho, Camila Carvalho. Olá, prazer enorme para nós estarmos aqui juntos, compartilhando tudo que vivemos e estamos vivendo, né? Vivemos no passado, que estamos vivendo hoje em Deus. E, como diria um amigo meu, é uma sensação inexpressível. Boa, boa. Inexpressível, inenarrável. É um prazer estar aqui. Meu coração está transbordando de alegria para compartilhar tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Amém, amém. É bom demais a gente poder se encontrar. Eu lembro que uns meses atrás, né, a gente teve o privilégio de se encontrar pessoalmente depois de muitos anos, né, e foi um encontro assim, né, eu acho assim, tudo que nós vivemos naquele encontro foi excepcional, mas eu encontrar com o pai do Rafael foi assim, dois velhos chorando, entendeu? Então foi assim, uma cena deplorável, mas de muito amor, de muito carinho, de muito respeito. E assim, a gente tem uma relação pessoal, a gente, e com a família, né, muito boa. E é muito bom poder ter vocês aqui nesse ambiente. E eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi com o Larry Crabb, e hoje é o meu, eu acho que a minha missão é gerar ambientes seguros. Larry Crabb fala sobre o lugar mais seguro da Terra. E quando eu comprei esse livro para ler, eu imaginava que o lugar mais seguro da Terra era a igreja, o ambiente de congregação, a adoração. E ele me vem e me dá uma paulada na cabeça, dizendo que o lugar mais seguro da Terra são ambientes seguros de relação, onde você pode compartilhar a alma, onde você pode chorar, onde você pode... E o principal que eu tenho aprendido é o ambiente onde nós não somos julgados, mas apenas acolhidos. Porque muitas vezes a gente chega num ambiente, eu não disse que isso ia acontecer, e aí você cada vez vai se fechando, e às vezes, o que o Larry Crabb traz muito forte, é o que tem impactado, e eu tenho experimentado isso, é que quando a gente começa a compartilhar vida, às vezes nas nossas próprias palavras, nós encontramos a resposta de Deus para as nossas vidas. Não precisa outra pessoa trazer a resposta, o resultado para nós. No próprio colocar para fora, nós encontramos cura. E aí, usando aqui um termo um pouco pesado, eu sempre digo que quando a gente come alguma coisa que não nos faz mal, a gente precisa colocar para fora de alguma maneira. Porque enquanto aquele alimento estiver ali dentro, ele vai estar consumindo, vai trazendo náuseas, enjoo, vontade de colocar para fora de diversas maneiras. E assim são sensações, sentimentos, dores, traumas. Enquanto a gente não colocar para fora, compartilhar com alguém, e aí eu vou entender o que Tiago vai dizer, olha, confessai vossos pecados uns aos outros, não para sermos julgados, mas para sermos amados e acolhidos. Então é um prazer, é um privilégio poder ter em vocês um ambiente de comunhão, um ambiente de relação, um ambiente seguro. Mas eu quero saber de vocês quem é Rafael e Camila antes e depois de uma só carne e um só espírito. Então, antes, né, a gente costuma dizer que a gente tem mais tempo juntos do que separados, né? Vamos colocar assim. Nós casamos cedo, começamos um relacionamento cedo, sobre culturas diferentes de famílias, e Deus, ele nos uniu. A gente congregava numa igreja, né, onde nós três aqui se conhecemos, e ali, no meio de tantos adolescentes, né, um número grande de adolescentes, 5 adolescentes que tinham lá na época. Era multidão. Uma multidão. E nós iniciamos um relacionamento, né? A Camila foi minha primeira namorada, eu sou o primeiro namorado da Camila, e juntos nós construímos um relacionamento. Temos 20 anos hoje, né? Números é com ela, guardar datas é com elas. Temos 20 anos juntos, 16 de casamento, e estamos vivendo, aprendemos muito e estamos vivendo coisas boas com Deus agora na nossa vida. Eu costumo dizer que a Camila, antes
do Rafael antes do casamento era uma menina sem perspectiva de família, sabe? Eu vim de um lar desestruturado, rondada pela orfandade. E casamento, para mim, antes era uma instituição falida, sabe? Eu pensava muito sobre o propósito de crescer profissionalmente, eu queria ser independente, eu queria ter dinheiro, mas eu não pensava em família. Família, para mim, era algo que era muito irreal, assim, né? Casamento, para mim, era algo que era lugar só de gritos, tribulações, e eu não imaginava que poderia haver felicidade em um casamento pelos casamentos que eu convivia e via a realidade, né? E aí, a Camila, antes do Rafael, é uma Camila que não acreditava em família, né? Então, o Senhor, ele uniu, de fato, propósitos das nossas vidas, né? E o meu casamento me curou. Ele curou, me deu mesa para sentar e olhar no olho, me deu autoridade, me deu afirmação, me deu identidade. A gente sabe que essas funções de autoridade, de estilo, direção, é o pai geralmente que dá para a criança, né? Eu tive um pai ausente, que conheceu Jesus no final da vida, né? E foi super transformado. Jesus transformou a vida dele, mas a gente teve muito pouco tempo essa vida transformada. Mas o casamento, ele me deu isso que eu não tinha, sabe? Não dessa forma de dependência emocional, porque às vezes eu fiz isso no início. Eu vivi dependente emocionalmente do Rafael, porque eu queria que ele fosse muito mais que meu marido. Eu queria que ele fosse meu pai, meu amigo, meu irmão. E sobrecarreguei ele com muitas coisas, até que eu entendi que todas as minhas fontes vinham do Senhor. Então, o Senhor era a minha fonte de contentamento, o Senhor precisava ser a minha fonte de alegria. E aí eu coloquei o meu casamento, o Rafael, no lugar certo. E aí eu fui curada de todas as áreas. E hoje, se tem uma área da minha vida, hoje, que eu tenho muito orgulho, é a minha vida familiar. Então, assim, foi o lugar que o Senhor me curou completamente. Completamente. Isso é incrível ouvir, porque a gente que conhece a história, que acompanhou, a gente tem exatamente essa referência. Rafael sempre, aquela família zona, muito, muito junta, né? Pai ali sempre de olho em cada detalhe, em cada situação. Lembro de algumas situações que esse cara chegou agora lá de Brasília e com meus filhos revistando minha mochila. Dentro da casa dele, deixa eu olhar aqui que esse cara aí, pô, esse cara deve estar vendendo droga para meus filhos, tá? Então, assim, essa coisa, né, e muito família, assim, presente, né? A Camila tinha ali, ela, assim, sempre a mãe que era tudo, né? Que era tudo, com 2 filhos ali, e eu fico muito feliz ao ver vocês, né? Não só vocês, mas o quanto vocês estruturaram aquilo que precisava ser estruturado ao redor, né? Porque muitas coisas aconteceram através de vocês e não estava nem dentro diretamente do núcleo familiar de vocês. E como é que é essa relação para vocês? Vocês conseguem perceber isso? Como é que essas coisas começaram a se destravar para vocês, percebendo o quanto vocês eram o projeto de Deus para toda a geração passada e futura de vocês? Então, eu acho que parece que a ficha ainda não caiu, né? Coisas que Deus tem proporcionado a gente viver. Vivemos e Deus tem proporcionado, né? Coisas para a gente viver. Nós casamos embaixo de uma palavra, a gente não tinha... a gente namorava, mas não tinha pensamento algum, a princípio, sobre casamento. E Deus usou uma pessoa e falou que o nosso casamento seria um milagre, e a gente não tinha pensado nisso, né? E dessa palavra, 6, 7 meses depois, né? Mais ou menos, nós nos casamos e construímos começamos o início de uma construção, né? Porque quando você pega pessoas de culturas diferentes, coloca dentro de um lar, nada é paz no início. E a gente demorou um pouco para entender, ver o que Deus tinha planejado para a gente, como casal, como família, e impactar vidas. A gente demorou um pouquinho a entender isso, mas a gente ainda tá aprendendo ainda, né? No processo. Pedro, eu costumo dizer assim, pensar, né? O Senhor, ele nos deu uma palavra.
E essa palavra é o que nos faz estar juntos até hoje. Às vezes a gente olha a circunstância ao redor e por muitas das vezes a gente teve dificuldade, sabe? Na nossa vida familiar, na nossa perspectiva do que fazer como pessoa mesmo. Só que eu sempre tive isso muito dentro de mim, eu tenho uma palavra. E assim, eu vou viver por essa palavra, independente do que pareça ao meu redor. E entender que muitas das vezes situações que a gente passou, mudar a ótica de olhar para isso, porque assim, muitas das vezes eu olhava para a minha vida com uma questão de dor e pensava que eu passei por tantas situações, por tantas dores. Só que o Senhor, no meio desse processo de construir a gente e entender o impacto que a gente estava gerando na vida das outras pessoas, me fez olhar com essa outra ótica de que Deus confiava em mim, de que Deus confiava na gente. Tipo assim, meu filho, eu tô deixando você passar por isso porque eu tô com você e eu vou te fazer vencer. E essa dor e esse caminho, esse processo pelo qual você vai passar, vai te dar remédio para curar toda uma geração que depende disso, né? E precisa ver pessoas reais. A gente costuma ver muita gente falando e postando de coisas só que são maravilhosas. Mas a gente não consegue ser real e dizer de fato o que a gente sente, o que a gente passou, a dor que a gente sente. A gente às vezes usa uma maquiagem, né? A gente usa uma máscara. E eu costumo dizer que o Senhor com a gente, ele sempre faz a gente viver antes de falar sobre aquilo, para que a gente tenha autoridade sobre. Então, para eu falar sobre família, hoje, eu tive que ser quebrada em todos os aspectos. Porque eu vim de uma família onde mulher era independente. A minha mãe me mostrou que eu tinha um sacerdote hoje. Eu precisava me submeter. Eu não me submetia a ninguém. Então, assim, eu submeter em obediência para entender que há uma bênção na obediência, que o útero, né, a honra, né, há uma bênção nisso, sabe? A obediência é um útero que gera honra. Eu aprendi isso há muito tempo. Camila, você falando de útero, você acredita, né? Você falando aqui, me veio algo aqui. Você acredita que o processo da maternidade ajudou, contribuiu com essa sua transformação, com essa compreensão desse novo tempo, ou não? Você acha que isso veio antes da maternidade, essa sua compreensão sobre essas coisas que precisavam ser transformadas em você, precisavam ser mudadas na sua mente, já vinham acontecendo de forma muito eficiente, ou a maternidade foi aquele, vai, agora tem que ir, ou foi um despertar? Olha, a maternidade, eu tive duas bem diferentes, com época muito diferente, né? A Ana Clara foi uma escola, assim, meu Deus. Eu era muito nova, mãe da Ana Clara com 19 anos. Mas, assim, a maternidade me ajudou a curar a minha relação com a minha mãe. Muito. Muito. E também ajudou o Rafa a curar algumas relações que ele tinha com a família dele. E a Helena também já no outro tempo, eu costumo dizer que foram duas gestações diferentes, mas duas pedras preciosas que Deus confiou a mim, cada uma com um propósito distinto, mas que transformaram a minha vida, com certeza. A maternidade me ajudou muito no processo de até entender o amor de Deus, até entender a questão de legado. Nossa, acho que a maternidade transformou muito minha vida, com certeza. Eu conversei com vocês antes, eu estava falando, né, sobre alguns processos que, às vezes, a religião ela traz para a gente como maldição, peso da mão de Deus. Né? E quando eu comecei a ser diagnosticado e a tratar uma depressão, eu tinha isso muito pesado sobre a minha vida, porque o que se ouvia de muitos religiosos era, cara, isso é falta de Deus, vai buscar Deus, você não está buscando a Deus, e você ficava muito naquela pressão, até que eu conheci Charles Spurgeon. E quando eu comecei a ver os escritos de Spurgeon, ver o que Spurgeon, eu falei, cara, esse cara é incrível, esse cara é cheio de Deus. E aí, quando eu fui conhecer a história de Spurgeon, né, descobri que Spurgeon viveu a vida inteira com uma depressão profunda. Eu falei assim, pô, então esse cara enganou a gente a vida inteira. Como é que esse cara fez tudo isso em Deus e viveu a vida inteira lutando contra a doença de Gordon e uma depressão profunda? E nisso Deus começou a me ministrar
para que eu entendesse exatamente isso que a Camila falou. Processos que nós precisamos atravessar para que outras pessoas sejam curadas através do nosso testemunho e não das nossas palavras. Jesus nos convida para sermos suas testemunhas e não seus papagaios, seus pregadores. Ele chama de testemunho. Então eu tenho que testemunhar, eu tenho que ser vida na vida do outro. A pessoa tem que olhar para mim, ser impactada com a minha história, com aquilo que eu passei, com aquilo que eu vivenciei. E eu estou trazendo um pouco disso porque numa conversa, quando nós nos encontramos depois de muito tempo, a Camila comentou sobre uma das paternidades, a segunda paternidade que o Rafael teve, que foi uma paternidade que veio resgatar também nele esse tempo, né, de se entender, de se encontrar. Rafael, como é que a paternidade foi para você, de duas meninas, né? Eu confesso a você que eu tenho uma, né, e tenho orado bastante, né? Tenho falado com a minha esposa, né, que lá para os 40 anos, né, ela encontre alguém, né, se case, tenha uma vida assim bem bonita. E você tem duas, então compartilha com a gente como é que a paternidade impactou a sua vida, como é que é ser pai de meninas. Então, primeiro obstáculo que eu quero derrubar é falar que menina é mais tranquilo. Não é. Eu sempre digo, a internet não mente. Vários vídeos falam que elas não são mais tranquilas. Não são mais tranquilas. A gente tem duas filhas totalmente diferentes, né? A Ana Clara veio num tempo de amadurecimento nosso, né? Como pessoa, como pais, porque a Ana Clara nasceu, nós éramos bem jovens. Quando a Camila engravidou, a gente tinha 9 meses de casado. Então, o plano que a gente tinha de curtir o casamento já não era mais viável, né? Mas... encontrar um outro caminho. Exatamente. Na verdade, uma das frases que eu acho que foi você que falou pra gente. Não lembro quem foi, cara. Foi dizendo que nós estávamos deixando de ser casal para se transformar em uma família. E, de fato, ali se iniciou um processo de construção de uma família. Até então, nós éramos um casal. Então, quando a Ana Clara veio, ela veio transformar num processo que nós já estávamos encaminhando nesse processo. Ela veio transformar nossas vidas, né? Hoje, ela com 15 anos, a Helena veio... a Helena está com 4 anos. Veio numa outra fase da nossa vida que mudou tudo. A gente, já sei como é que é, entendeu? Já sei ser pai, já tô dominando. Entendeu? Tá tranquilo, cara. E a filha e a pessoa vem totalmente diferente uma da outra. Então, uma que você poderia visitar os amigos que não mexia em nada, a outra ligada no 220. Tô ligado. Peguei o código. Eu tô experimentando também. Então, é uma atualização que o pai e a mãe precisam ter no sistema, porque você acha que você conhece tudo, sabe? Agora é aqui, vou matar no peito. E aí, quando a bola bate no peito, ela esvala, ela não fica. Então, as duas elas vieram em fases diferentes da nossa vida, né? E com isso eu aprendi muito. Quando a gente se torna pai, a gente começa a pensar um pouco de relacionamento com Deus Pai, né? E como às vezes ele poderia pensar sobre nós filhos, né? Quando a gente se torna pai, a gente muda a ótica. E eu acho que com a Helena, né, mudou a minha ótica por completo. Não que a Ana Clara não mudou essa ótica, foi no processo. Mas quando a Helena veio, era um outro tempo, e uma outra cabeça, uma outra maturidade, e isso começa a aperfeiçoar a ótica como pai. Então, mudou o meu relacionamento como pai, mudou o meu relacionamento como filho com os meus pais, e tem mudado a nossa vida. Estamos todos no processo, né? Essa paternidade, esses dias eu estava conversando numa mesa de comunhão e
E o Espírito Santo falou algo muito forte para mim, que ele disse que quando os evangelhos falam que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, eu entendi pela primeira vez que Deus está falando assim, olha, a única coisa que vocês têm de bom é uma paternidade que eu dei a vocês. Porque o único ser que era pai era o Senhor. E ele nos privilegiou de também podermos ser pais. E quando eu digo pai, mãe, ser pai. Então ele diz o seguinte, apesar de vocês serem maus, vocês são péssimos, mas vocês sabem ser bons pais. Porque ele vai dizer, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Eu sei dar melhores dádivas. Ele não está dizendo que nós somos maus pais. Ele está dizendo, vocês são maus, mas sabem ser bons pais. Então ele está dizendo assim, porque a paternidade não provém de vós, provém de mim. Então é a única relação que nós temos da divindade em nós. Porque se a gente consegue amar, a divindade consegue... Ele tem um sentimento que a gente poderia nem chamar de amor, não tem um nome para expressar o que ele sente. Seria muito maior. Mas a paternidade é a única coisa que ele tem que é igual a nossa. É igual. A gente consegue ser pai dos nossos filhos, assim como ele é o nosso pai. Então, a gente consegue ter essa relação de paternidade. Então, eu vejo que a paternidade foi também uma transformação na minha vida, em todas as paternidades, né, que eu tive o privilégio de experimentar. E é exatamente isso que o Rafa falou. O Davi, 18 anos agora, Davi é aquela criança que não sabe que está no ambiente. Nunca soube. Você chega lá, o Davi está por aí, tranquilo. O Theo está tranquilo. A Laura é bem... Mas o Theo, a gente fica preocupado se está tudo em silêncio. A gente fala, algo de errado não está certo. O Theo, ele está destruindo alguma coisa. Então, é essa diferença que a gente tem e é aprendizado que a gente vai encontrar, né? Como líderes, como referências, nós vamos encontrar pais de todos os tipos de filiação. E nós precisamos experimentar delas. Então, a gente escolheu cuidar de pessoas. Então, Deus falou, eu preciso preparar você para a diversidade de pessoas que virão até você. E nessa preparação, a gente tem essa preparação de vocês como casal, tem essa preparação de vocês como pais, tem essa preparação de vocês como família nessa relação, não só nucleada, mas essa relação com todos que estão à volta. E como é que começou lá atrás, porque a partir do momento que a gente casa, quem casa, quer comer, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa... Como é que começou a relação profissional de vocês para chegar hoje nesse ápice daquilo que talvez vocês nem sonharam, projetaram e começam a experimentar hoje? Como é que foi esse crescimento, essa evolução profissional, de entender o que Deus tinha para vocês no ambiente profissional das áreas profissionais de vocês? Olha, eu comecei assim, Pedro, eu costumo dizer que no início eu não entendia isso, né? E eu comecei a trabalhar por necessidade. Então, a minha área profissional nunca foi algo que eu pensava ter propósito. Olha que coisa, né? A gente quer dividir. A gente é tão religioso que a gente dividir, e a gente não entende que toda a nossa vida é um propósito. Então, assim, a minha área profissional foi uma área que eu comecei a entender que eu precisava trabalhar por necessidade. Então, eu trabalhava na área que eu realmente queria trabalhar. Então, eu me formei em patologia clínica primeiro, e aí não trabalhei nessa área porque o pagamento era pouco, enfim, eu via que não dava, não era tão valorizado, e fui para a área do mercado, né? E aí me formei em RH, porque eu trabalhava numa empresa, e eu fui convidada para trabalhar na parte do financeiro, e eu amei aquela parte, fui estudar por isso, mas não era algo que eu gostava. Me formei em RH. E aí, depois de RH e tal, veio a teologia, e aí eu fui. E aí, de uns anos para cá, o Senhor me deu uma palavra e falou que o Senhor me pediu para voltar a estudar. Eu falei, nossa, eu vou voltar a estudar o quê? E aí, o Senhor me falava assim, olha, eu tenho, é como se fossem diamantes para você, mas é na sua área profissional. E você pode escolher o que você quer fazer. E aí eu fui e falei assim, cara, eu amo cuidar de pessoas. E aí eu comecei a minha área terapêutica. Eu me formei em terapia do reprocessamento generativo, psicanálise, estou cursando, terminando. E aí, assim, pareceu que foi um estopim. Se eu te contar, é uma loucura. Porque no meio de
tudo, do que Deus foi falando para mim, fazendo, ele me deu os caminhos, as pedras, e eu fui seguindo. Só que eu sempre fui muito insegura, né? Então eu ficava no meu lugar e eu estudava muito, mas não colocava em prática. Continuava trabalhando com arte, que eu não tenho muita habilidade, mas o Senhor me colocou lá com um propósito. 2 mãos esquerdas. Com um propósito. Só que um dia o ateliê de arte que eu trabalhava começou a passar por uma dificuldade financeira e eles precisaram me mandar embora. E aí eu tomei um choque. Empurraram a vaquinha. Aquela história da vaca. Empurraram a vaca do abismo. A vaquinha não foi empurrada. Ainda não tinha. Foi colocado dinamite nas costelas e explodido. Você vai... Pra mim não pegar ela de volta. Não ia pegar, entendeu? E aí eu fui mandada embora. E aí meu mundo desabou. Isso eu no tava início doente. do mês, né? Eu tava doente no início do mês. Eu tava doente. Tinha vindo de um processo alérgico difícil. Enfim. E aí eu comecei, terminei o meu curso, por causa de tempo, comecei os atendimentos e tal. E o Rafa trabalhando, estava trabalhando numa certificadora, e aí beleza, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí no final do mesmo mês, o Rafael me encontra na igreja e fala: pô, eu perdi o emprego. Pedro, estávamos nós 2 desempregados. Eu falei: que loucura. Viu a dinamite? Deus falou assim: eu tenho que dar um jeito nessa vaca de uma vez por todas. Porque senão eles vão pegar e montar. Exatamente. E aí, eu olhei para Rafael, eu lembro que eu olhei para Rafael, e eu acho que foi o diferencial da nossa vida nesse tempo. Eu olhei para ele e falei assim: dessa vez, eu não vou me desesperar. Eu vou confiar no propósito do Senhor. Eu vou confiar, eu não vou me desesperar, Rafael. E Pedro, o Senhor financiou todo o tempo que a gente precisava até a gente ter financeiramente e profissionalmente. Financiou mesmo. De pessoas ligarem pra gente e falarem assim: olha, o Senhor mandou dar essa oferta para você. Famílias disponibilizarem, de tirarem do seu orçamento uma quantia, não uma quantia pequena, mas para dizer assim: estou honrando para que vocês paguem a escola da filha de vocês, o plano de saúde de vocês. O Senhor financiou, literalmente. E foram pessoas que a gente não tinha intimidade. Isso que era louco, assim. Que era para o Senhor mostrar que era Ele que estava fazendo. Teve vezes a gente tá num culto domingo à noite assistindo e a pessoa vem chamar e falar assim: Camila, o obreiro, né? O obreiro que toma conta da portaria chamou: Camila, tem uma pessoa ali fora te chamando para falar com você. E eu chegar lá ser uma oferta. E a pessoa fala assim: eu não vim assistir o culto, mas o Senhor mandou eu trazer isso aqui para você. E eu ter orado dias antes, porque eu queria levar minha filha no zoológico e eu não tinha dinheiro, porque o zoológico hoje em dia eu passei de rico, né? E eu não tinha dinheiro, e a pessoa chega lá com o triplo do valor, sabe? E assim, a gente viveu épocas assim, do Senhor literalmente financiar. E aí vieram aberturas de parcerias, institutos, workshop, e eu começava a olhar livro, e-book. Podcast. Eu olhava, o que o Senhor está fazendo? Ele avisou pra gente, assim, no ano passado o Senhor falou sobre um tempo novo e sobre prosperidade, tudo. E eu falava assim: cara, Rafael, isso tá muito longe de acontecer, tá tão difícil a nossa vida agora. E de repente as coisas começaram a acontecer e quando tudo parecia que era o fim de verdade, sabe? Nosso fundo do poço tinha uma mola realmente que impulsionou a gente e não tinha mais lugar para sair, a não ser para cima mesmo. E hoje em dia a gente vive assim. Eu falo para o Rafa que a gente vive direcionado pelo Senhor, e o Senhor está abrindo as portas, financia as coisas, e as coisas vão acontecendo assim de forma sobrenatural, porque nós decidimos colocar também a nossa vida profissional como propósito de Deus. Uau. Não é incrível ouvir, né, e saber, porque a gente acompanha, né, à distância, a gente vê nas redes sociais algumas coisas acontecendo, e é claro que a gente, nesse caso, né, específico, você que está nos ouvindo aqui, presta atenção, escute todo o contexto que eu vou dizer para você depois não falar besteira. A gente, às vezes, age meio como o diabo, a gente ouve a gente vê metade da história e faz uma ideia. Então, a gente, pelas redes sociais, a gente ouve metade da história e faz coisas. Então, a gente vê nas redes sociais, a gente percebe que houve uma mudança na vida do Rafael e da Camila. Algo está acontecendo aqui, tudo coisa. E no primeiro momento, né, e a gente vai falar sobre ministério, a gente pensa que
rapaz, ó, Deus, né, entregou os cajados e abriu o mar. Eles com o cajado, eles já que a gente tá com o cajado, vamos fazer igual Moisés, vamos abrir o mar e vamos passar. Né? De frente pro mar. Então agora vamos para frente. E há toda uma história, porque infelizmente hoje, às vezes as pessoas lutam muito pelo sucesso e parece que o sucesso ele tem uma mágica. Existe uma veia, um lugar onde você acerta e que dá certo. Né? E muita gente tem investido milhões, investido muito e não tem dado certo. Porque não tem a ver com mágica, não tem a ver com magia, não tem a ver com lugar. Tem a ver com propósito. É o que a Camila falou, é de você entender que a sua vida precisa estar girando dentro do mesmo propósito. Todas as suas áreas da sua vida têm que estar se comunicando com o mesmo propósito, para que as coisas vão acontecendo em prol do propósito. Né? E a gente vê essas vacas explodindo, como diz o Rafael, a gente entender lá na frente, agora está tudo ligado ao mesmo propósito, está tudo dentro da mesma conexão. E, Rafa, nesse processo, né, de toda essa conexão, como é que foi você? Porque todo dia que a gente se reencontrou, né, estava dando uma passeada, né, lá pelo Rio de Janeiro, trabalhos militares, e, de repente, viram lá o meu stories lá, e acho que o Pedro está por aqui, tá? Tomamos um café e choramos junto e rimos junto, e logo depois conseguimos nos encontrar, toda a família, e nessa época, né, eu já estava até fazendo uns planos, eu até escrevi aqui alguma coisa para perguntar para você, agora já vou riscar aqui, já não vou perguntar, porque eu já estava pensando em comprar um imóvel lá na Marina da Glória, um negócio ali, né? Então, nós nos encontramos, você estava todo ali envolvido nessa parte de imóveis e tal. E como é que foi essa transição aí? O que aconteceu lá? Porque começou a explodir a vaca lá na Camila e terminou a vaca explodindo no seu colo. Então, no ano passado, né? Foi ano passado, eu acho, né? A gente se encontrou. Eu estava trabalhando numa construtora, na época eu era corretor, eu trabalhei o ano inteiro na corretagem, vendendo. Tive algumas. Sim, teve os lançamentos por pé, Niterói, né? No caso, que eu, da equipe, eu fui o que mais vendi, porém, todo o processo pós. Com a construtora, porque na verdade é uma parceria, né? Construtora e banco, né? O banco ele não repassou para a construtora os valores que deveriam ser repassados. E com isso a construtora não me repassou o valor que deveria ser repassado com a comissão da venda, né? E com isso eu vi que eu não tinha mais, não tinha como. Eu conversei com a Camila, falei, Camila, não tem como eu trabalhar, vender, né? Eu sou comercial há muito tempo, gosto muito de venda, nesse trabalho muito nessa área, não de agora, já tenho acho que uns 12 ou 13 anos que eu trabalho com venda e eu falei para Camila, Camila, não vale a pena eu trabalhar, vender e não ter minha comissão, o meu pagamento. Então eu saí fora, né? Saí fora da construtora, justamente por isso. Logo depois eu entrei na área comercial, entrei para compor a equipe comercial de uma certificadora e logo, acho que no segundo mês, eu já estava como responsável do comercial dessa certificadora. Assim, o que acontece na nossa vida é que a gente não tem que explicar, né? Com menos de 3 meses, eu fui promovido, recebi um aumento de salário de 50% do que já tinham acordado comigo. E até então estava batendo as metas da empresa. E logo depois, numa sexta-feira, a Camila me manda uma mensagem falando que tinha perdido o emprego. Eu liguei para ela no início do mês, a gente conversou. Aí logo depois eu mandei uma mensagem para ela: olha, Camila, eu vejo isso como uma coisa boa. Ela: eu não acredito, você é maluco. Falei, cara, olha o lado bom, eu não tenho lado bom. Assim, né? É claro que no momento a gente fica sem chão, né? Mas depois a gente consegue identificar quem governa a nossa vida, né? Se é o dinheiro ou se é o nosso Deus, né? Então, essa frase aí
anotar e não twittar mais, né? Ir para a Rede X. Essa frase para quem está ouvindo, para quem está... Porque isso é muito forte. Porque hoje a gente tem muitos cristãos que se rendem a mamão, achando que estão servindo a Deus. Estão totalmente dobrados ao dinheiro, né? E isso é muito forte, Aí eu fui, acho que 10, 15 minutos depois que eu liguei para ela, eu mandei uma mensagem para ela, falei, Camila, depois eu até brinquei, eu falei assim, Camila, Deus pegou a terapeuta que estava assim guardada, deu aquela batida, aquela sacudida e falou, vai, filha. E foi o tempo que ela precisava para poder iniciar os atendimentos, para ela se envolver na área que ela se formou, né? E só que no mesmo mês, no final do mesmo mês que ela foi mandada embora, eu fui mandado embora. E como Camila fala, parece que nada disso me abala, né? Porque sempre eu falo, Camila, cara, Deus tem propósito, tem alguma coisa nisso. Eu não acredito, como é que você consegue confiar assim? Cara, muita fé que esse menino tem. Eu falo, cara, tem coisa engraçada. Nessa sexta-feira que aconteceu isso, a gente conduz a sala de oração na nossa igreja, né? E foi uma sexta-feira de sala de oração. Camila estava passando mal, a Helena estava passando mal. As duas foram para emergência, enquanto eu estava, né, no escritório. Eu estava no escritório, elas foram para emergência, saí de lá, fui para a sala de oração. Eu falei, Camila, eu vou para ir para encontrar, porque as duas estavam mal. Só que é a gente que conduz a sala de oração e ela já não estava. Ela falou, Rafael, eu preciso que você vá para lá. Não, vem para cá não, vai para lá. E eu fui para lá e foi, cara, eu precisava daquele momento com Deus ali, derramei todo o meu coração. Foi a sala de oração que a gente cantou. A gente ficou 1h30, cantamos um louvor, mais nada. E a presença foi manifesta de uma tal forma naquele lugar, não por mim, mas por Deus e as pessoas que estavam ali buscando a Ele. E foi um tempo extraordinário que eu vivi ali, mas eu precisava encontrar o meu pai e precisava de colo. Sabe quando o filho precisa de colo? Eu precisava de colo e Deus me confortou. E logo depois eu peguei Camila e ela comentou, logo depois que isso tudo aconteceu, ela brinca que fala que eu precisei perder o emprego para impulsionar ela como pregadora, como palestrante, como psicanalista, psicoterapeuta, porque a gente tem uma crença limitante, né? Principalmente Camila, que vem de hoje. Então, precisa de o tempo todo de uma pessoa para impulsionar. Às vezes as pessoas olham para mim na rede social e falam assim, poxa, Rafael, mas eu não vejo você tanto como Camila. Mas quem apacenta esse coração sou eu, quem impulsiona esse coração sou eu, entendeu? Então, não para mérito meu, mas tudo aquilo que eu aprendi com meu pai celestial eu tenho aplicado na minha família. E a gente viveu tudo isso, deixamos os empregos forçadamente por Deus, explodiu nossa vaquinha e hoje eu já tô totalmente realizado na minha área, que eu sou formado em marketing e vendas e tenho cuidado disso, tenho produzido muito material para fora de outras pessoas. Estou tendo quase que marcar um horário com ele para mim. Eu já vou, inclusive, contratar um pacote aí também para desenvolver. Ela fica assim, olha, seu primeiro cliente sou eu. Pedro, isso é muito real o que ele falou. Camila sem Rafael não é Camila. Me veem muitas vezes. Mas, às vezes, eu estou pregando e as pessoas falam, nossa, que palavra incrível. Gente, Rafael me deu. E, assim, ele, de fato, e o que me deixa, assim, muito feliz às vezes eu estou lá em cima ministrando, ele é a pessoa que está ali embaixo. Ele me ouve tantas vezes, às vezes ele ouve meu testemunho e eu olho para ele tá chorando. E eu fico assim, mas você conhece minha história, cara? E ele fica assim, mas eu... Você sabe como é que ele é, esse coração dele. Emotiva mesmo. Ele realmente... E Camila, vocês estão falando algo que, quando eu encontrei vocês há uns meses atrás, eu e o Rafael conversando, e ele falou algo que eu achei muito incrível.
ele falou assim, não, Pedro, é porque, né, o pastor está pensando em ordenar, né, a gente, né, pastor, mas assim, é um negócio meio assim, Camila que tem um chamado, isso aí, eu tô ali na berola ali, eu tô para dar o suporte para ela. E o que eu acho interessante, falo do Rafael, desde que eu conheço o Rafael, é que isso não é com um sinal de ninguém me vê, não é um sinal de cara, que hora que vai chegar o meu tempo? Não, ele se sente confortável. Eu acho que a profissão que ele escolheu é a cara dele. Né? Ele se sente confortável, literalmente, estar atrás das câmeras. Ali é o lugar dele. Né? Eu lembro que várias vezes a gente saiu para ministrar e muitas vezes ele preferia estar em todo o suporte, apoio, do que estar ali de frente ministrando. Muitas vezes faltava microfone para todo mundo, ele prontamente era o primeiro. Não, Pedro, eu vou ficar aqui embaixo, qualquer coisa precisar de som, eu estou aqui, lembro disso várias vezes. Então, já é uma coisa da característica. Às vezes, quem olha e faz esse tipo de comentário, pô, a gente não vê você, mas é porque as pessoas ainda não estão... Precisa botar óculos, porque ao ver a Camila te veio. Quando eu conversava com ele no WhatsApp para a gente preparar o podcast, e eu falava assim, não, estou vendo vocês aparecendo tanto na gente, e ele falou, não, sou eu que estou por trás. Eu falei, por isso que eu usei o termo vocês, porque eu sei que há quem impulsiona, quem está ali. Se a gente estiver sozinho, não vai, o negócio não anda. E eu estava falando sobre isso anteriormente, que para quem olha nas redes, parece que esse start veio com esse momento de pastoreio, de reconhecimento do homem, né, da posição que Deus colocou vocês para estarem. E a gente agora conversando, a gente sabe que várias situações vieram acontecendo para que tudo se culminasse juntos. Sim. Mas como é que foi para vocês, todo esse processo? Poxa, a gente está mais ou menos estável e tal, está mais ou menos as coisas fluindo, agora somos pastores, estamos com os nossos cajados na mão, prontos para cuidar de ovelhas, do grande rebanho que o Senhor nos dará, e vem um avalanche de situações. Peraí, mas o que deu de errado, gente? O cajado está na mão, estamos trabalhando, estamos fazendo, sala de oração, tudo funcionando, e aonde está, como é que foi para vocês, o coração de vocês, e como é que a igreja, né, abraçou esse momento, como é que foi no ministério esse passo, essa mudança que vocês estão experimentando? Na verdade, isso veio uma semana antes da nossa ordenação, né? Tudo isso que a gente contou que aconteceu com a gente, ela veio uma semana antes da gente ser ordenado, né? E a gente... imagina a nossa cabeça como é que não ficou, né? Mas... Não, Camila vai contar, tem coisa aí que ela tem que contar, vai. Essa questão de pastoreio pra gente, no início foi uma crise, sabe, Pedro? Sinceramente, foi uma crise. A gente entrou em crise. Por isso a gente passou por um processo aí probatório de uns 2 anos. Quando o pastor falou com a gente primeiro, eu vou ser bem sincera com você, que abrir meu coração para você entender. A gente viu que muitos pastores que a gente conhece, não é generalizando, mas às vezes uma grande parte, perderam seus filhos. E aí a gente entrou nessa crise. A gente não queria perder nossa casa. A gente não queria aceitar o pastoreio porque eu não queria perder a minha casa. E a gente foi conversar com o nosso pastor, falei, tá emocionado, o pastoreio não tem nada a ver com a gente. Eu não quero perder minha casa, eu não quero perder minhas filhas, eu não quero viver só para a obra em si, perder minha casa, porque para mim não vai valer a pena. Foi o que eu construí com muito, muito suor. E aí eu lembro dele falar com a gente sobre, mas vocês vão deixar de fazer o que Deus tem para vocês por causa disso, precisam pensar nisso. E aí fez a gente refletir. Só que a gente não tinha ninguém, nem família, ninguém. Ficou entre eu e Rafa. A gente tem algumas coisas que nós temos, e quando a gente quer ouvir a voz de Deus de fato sobre alguma situação, a gente não conversa muito com as pessoas, porque as pessoas amam a gente, né? Às vezes elas falam aquilo que elas querem, o coração do homem é enganoso. Uhum. E eu ouvi o Senhor sobre aquilo. Então a gente não falou nada com ninguém. E o pastor falou com a gente depois de 1 mês. A gente daquilo ruminando, e nada a ver, o pastor tem nada a ver isso. Ele viajou. E nada a ver. E aí a gente ali num culto, e aí veio, eu falo que é o profeta lá na nossa igreja, né? E ele colocou a mão no nosso ombro e falou assim, olha, eu tô há 1 mês para falar algo com vocês e o Senhor não me deixava, mas hoje ele me deixou dizer.
Ele está dizendo que não é o homem que está levantando vocês, é ele que está levantando vocês para esse tempo. Não é sobre o homem. E isso não é sobre título, porque o Senhor disse que ele não tem esse problema de título com vocês, mas ele precisa dar uma unção a vocês nova, para que vocês realizem aquilo que vocês precisam realizar. Sem saber de nada, né? Sem saber de nada. A gente não... Processo é processo. Aquilo a resposta que a gente precisava. E aí a gente começou a trabalhar em casa. Nossa filha não estava muito bem ser filha de pastores. Por causa de muitas dessas questões, existe um peso sobre os filhos dos pastores, né? Eles têm uma estatura, eles têm um lugar que eles precisam alcançar, que as pessoas colocam sobre. É muito injusta. Eles deixam de ser adolescentes ou jovens ou pessoas comuns para se tornar filho de pastores. Isso. E esse peso não é só sobre... ele sobrevém sobre os próprios pastores, né? A gente tem histórias de São Gonçalo, aí próximo de vocês, de um período de um maior índice de suicídio de pastores, porque se colocou os pastores como seres sobre-humanos, né? Eles são anjos na terra. E quando... Exatamente, porque quando, na verdade, o pastoreio não tem a ver com o seu nível de santidade, mas o seu nível de disposição para cuidar de pessoas, né? Como o mestre não tem a ver com o seu nível de santidade, mas o nível de capacidade que ele tem para ensinar. E a gente meio que inverteu isso e colocou, né, essas pessoas, esses, entre aspas, sacerdotes, uma vez que o apóstolo Pedro vai dizer que todos somos sacerdotes, fazemos parte do sacerdócio santo, mas pegou esses títulos e colocamos como divindade, a própria divindade na Terra. E eu sempre costumo dizer que Jesus, ele foi o homem que fez o processo contrário. Enquanto o homem tenta ser divino, o divino se fez homem. Então, a gente se perdeu em algum lugar. Porque se a nossa referência de como viver está nos ensinando a ser gente, está nos ensinando a ser humanos, por que a gente não quer ser humano e a gente quer ser divindade, aquilo que ele abriu mão da glória de ser, para ser como nós e mostrar como nós, vocês estão meio fora do padrão humano. Então, para ser gente é assim que se faz. Ame o próximo, chore com os que choram, dê a face. Só que se colocamos numa posição, né, colocamos, nós como pastores, e acaba que, quando fala, o pastor tal fez uma besteira, cai para todos nós, né? Todo mundo hoje recebe. Mas a gente transformar esse entendimento nas nossas comunidades, no nosso ambiente de relação, que nós choramos, nós temos problemas, nós temos dores. A grande dificuldade é que às vezes a gente não tem com quem compartilhar. Né? A gente tem a dificuldade de não ter com quem compartilhar. Porque se você chega para a sua ovelhinha lá, para aquele irmãozinho que está na igreja, e fala assim, irmão, estou passando um problema financeiro, ele vai embora para outra igreja. Que ele fala assim, se esse pastor tem problema financeiro, ele não pode me ajudar. Se você chega lá, eu estou passando por depressão, ele falou, misericórdia, eu vou para outra igreja. Então a gente acaba que o pastor se torna um ser solitário, que ele não tem com quem compartilhar, e aí ele precisa de outras pessoas que alcançaram esse nível de maturidade, entenderam o evangelho muito além da religião e poder compartilhar suas dores, seus sofrimentos, e é aquilo que a gente falou no início, o lugar mais seguro da Terra. Um ambiente de relação real, de pessoas reais, que, meu irmão, não me importa se você chegar para mim e falar, olha, eu costumo dizer para um pastor amigo meu, falou assim, rapaz, você chegar na minha casa, bater na minha porta, disse assim, Pedro, eu matei um cara. Eu falei, onde está o corpo? Vamos enterrar esse corpo e vamos chamar um advogado para ver o que a gente vai fazer, e aí você vai lá cumprir a sua pena, o que tiver que cumprir. Por quê? Ele não vai deixar de ser pastor. Falhas todos nós cometemos. E eu sempre gosto de usar esse exemplo bem forte para as pessoas entenderem o seguinte, cara, um pastor está passivo a matar alguém, sim. Um pastor está passivo a cometer falha. E a questão não é que a falha não seja um problema, mas a questão está quem estará com ele depois da falha. Quem estará junto com ele para o restituir da falha. Porque todo pecado esconde uma ausência de pessoas na vida de alguém. Porque, por exemplo, se eu estou envolvido com as pessoas, vários pecados eu não vou cometer porque eu tenho vergonha que as pessoas vejam cometendo aquilo. Então, quanto mais relacionado eu estou, menos eu pego. Quanto mais afastado eu estou das pessoas, mais eles pecam e mais eu pego. E aí, quando eu confesso o meu pecado um ao outro, não é para que eu vá para o banco. Eu costumo dizer que o pecado denuncia a ausência da liderança na vida daquele irmão. Cara, eu estou tão ausente da vida dele que eu estou dando espaço para o diabo brincar com ele. Então, ele precisa sim ser disciplinado, ele precisa de um tempo de banco, mas eu preciso ir lá com ele, sentar nesse banco e ouvir, conversar, e fazer parte do ambiente de relação com ele. Só que às vezes as nossas comunidades estão crescendo tanto, e aí a gente tem uma seara muito grande e poucos ceifeiros.
Então, nesse processo, vocês entenderam, né, como é que foi lidar com trazer esse entendimento, principalmente com a mais velha, né, que já tinha esse conflito, vocês já tinham isso, essa questão agora, agora você é a pastorzinha, que o pessoal vai dizer por aí, né, que acaba que joga o título indiretamente pro filho do pastor, e aí como é que foi esse trabalho dentro de vocês e com ela também do ministério? Então, Pedro, só interromper, para a pequena foi festa, né? Ela falou, agora eu posso subir no púlpito e ninguém me perturba. Agora eu faço o que eu quiser na igreja, que eu sou filho de pastor, eu giro, passo pastor. Agora o pessoal fica brincando com a gente assim, Helena correndo lá, é filho do pastor. Eu falo, bagunça da igreja. Mas assim, a gente tem aprendido uma coisa, na verdade há muito tempo a gente aprendeu sobre isso. Eu sempre ensinei a Ana Clara sobre aquilo que Deus fala para ela. Então, assim, e uma coisa que eu penso hoje, que a gente às vezes falha como pai, a gente quer às vezes fazer com que os nossos filhos entendam os nossos desejos, entendam as nossas vontades, mas a gente perdeu o acesso ao coração deles. Então a gente fica falando, mas não acessa o coração deles. Então começou-se um processo da gente orar pelo acesso ao coração da Ana Clara. Então, ela está na adolescência, né? E é uma fase complicada, a gente sabe. Nós já fomos adolescentes. Existe um monte de hormônio, existe um monte de questão. Eu não lembro muito bem, mas dizem que é difícil. Existe um monte de questões e ebulições dentro dela. E é óbvio que ela quer uma coisa que seja segura. A Ana Clara, ela hoje, graças a Deus, ela tem um lar seguro, ela tem uma igreja para chamar de dela, ela se sente pertencente a um lugar. Amigos. Ela tem amigos. Então, às vezes, perder algumas coisas, quando a gente fala para ela, filha, a gente vai embora um dia. E ela morre. Ela não quer ir embora. Mas, assim, eu comecei a orar por esse acesso ao coração da Ana Clara. Então, discipular o coração da minha filha. Então, a gente sentava junto, a gente conversava e eu orava. E eu sempre falei assim, Deus, que o Senhor possa falar o coração da Ana Clara, porque eu sei que se o Senhor falar, a sua palavra vai bastar para ela. E aí, foi o que o Senhor fez. O Senhor, ele usou pessoas também de fora. De outro estado. Para falar com ela. Então, assim, que não sabia que ela era nossa filha, mas para dizer para ela, olha, o Senhor está tratando a sua casa como uma casa sacerdotal. E não só seus pais, mas você vai ser uma pastora de nações. Então, assim, foi sobre... Então, ela entendeu e ela veio pra gente. Aí eu fiquei, eu não queria que a gente fosse pastor, agora você vai ser pastor. Então, e aí ela entendeu que a nossa casa inteira foi levantada como uma casa sacerdotal. E hoje, ver ela desenvolver isso, tipo assim, ver a Ana Clara ontem, ela, mãe, eu tenho que ir porque eu preciso fazer o evangelismo na igreja com os adolescentes, com os jovens, e tá envolvida, porque ela ama, sabe? Ver ela adorar o Senhor por meio da dança, assim, é muito gratificante. Mas tudo foi ensinar a Ana Clara mais do que qualquer coisa, mais do que religião, mais do que... cumprir uma escala. Cumprir escala ou cumprir aquilo que está escrito por mero formalismo, foi ensinar ela a amar a presença de Deus. Acho que isso fez toda a diferença. Eu lembro que uma vez a gente chegou para ela e falou, você dança para Deus ou você dança com Deus? E ela ficou impactada, e logo depois a gente viu que ela começou a buscar uma dança com Deus, né? Dançar para ele é fácil, o negócio é ter ele do nosso lado da nossa adoração, né? É atrair ele para dançar com a gente, é diferente. Eu acho que essa é a grande... eu acho que a gente se perde, né, na arte, né? E aí a gente, como músico, como membros da arte, a gente entende um pouco isso. A arte, ela é fascinante por si só. A música, ela é bela por si só. Você vai pegar grandes canções, grandes composições, você vai chorar, você vai se alegrar, e elas não falam nada de Deus. Você pega uma orquestra sinfônica, te emociona, né? Porque a arte, a cultura, né? A cultura artística, ela tem essa capacidade. Você pega um filme, né, que pode não falar nada de Deus e você vai chorar, você vai se emocionar, porque é a capacidade da arte, né? A arte tem esse potencial. E fazer com que
o que te emocione na arte, dentro da congregação, dentro do ambiente congregacional, não seja os atributos da arte, mas a presença, é o grande desafio. Porque tem muita gente emocionada com a música e não impactada por Deus. E a gente sabe disso quando ela sai do ambiente e ela continua sendo a mesma que entrou, né? Então a gente está buscando, como o próprio pai diz, eu estou buscando adoradores que me adorem espírito e verdade. Eu não quero só quem dance, eu não quero só quem cante, eu não quero só quem pregue, eu quero pessoas que sejam envolvidas e impactadas de uma maneira transformadora. Então a adoração é transformação, a dança é transformadora, é você ser impactado e sair dali com um novo entendimento, com uma nova metanoia e fluir. E eu acho que esse start de vocês, esse entendimento, de levar ela a essa reflexão de por que ela faz, de para quem ela faz e o que ela sente ao fazer, eu acho que isso tem transformado, tenho certeza que vai transformar muito mais a vida dela lá na frente e de tantas outras pessoas que vão impactar. Mas falando em impactar gente, vocês não estão parando mais. Agora que Deus derrubou a vaca, explodiu a vaca, você fala, não vamos parar mais não, agora vamos para sempre. Aí você resolve assim, do nada, assim, vamos lançar o livro. Como é que é a história de livro, gente? Peraí, é muita informação, rapaz, para mim, entendeu? Tem que ser devagar. Que história é essa de livro? Como é que funciona esse negócio? Fala pra gente dessa literatura aí. Então, antes do desejo de nascer o livro, eu concluí. Eu peguei o livro e falei, vou ler Eclesiastes. Eu tinha concluído Provérbios, aí eu emendei em Eclesiastes. Falei, vou concluir Eclesiastes. E li Eclesiastes todinho. Quando eu acabei de ler, né, eu olhei as páginas da minha Bíblia, todas elas marcadas, coisas boas escritas. Eu falei, cara, vamos escrever um devocional? Aí, Camilo, o quê? Como assim? Eu falei, não, vamos escrever um devocional, cara. E aí a gente... Eu já estava marcando uma internação para você. Pera, vamos internar, esse homem não está bem. Ele não está bem. Não, a gente já tem com o livro anterior. A nossa igreja, há uns anos atrás, lançou uma graça especial. E eram sobre testemunhos. E aí eu escrevi um desses testemunhos. E a primeira vez aquilo eu falei, nossa, legal, muito incrível, maravilhoso. E dali para quem falou sobre isso? O Rafael fala sobre... A gente tem muito material. Tem. Então, inclusive, esse devocional de Eclesiastes, ele veio no meio de um devocional da adoração. Que a gente já estava produzindo. Nota sabendo em primeira mão. Olha aí, ó. Exclusivo aqui no De Casa, entendeu? Aí, ó. Tem mais um que vai chegar aí já. Tem um filho no forninho. Nós estávamos escrevendo baseado no livro de Salmos, só sobre adoração. E esse devocional, de Eclesiastes, ele atropelou. Atropelou. E o de Salmos está liberado ainda, né? Mas com calma, Esse de Eclesiastes veio nesse tempo, e aí, assim, o Rafa lançou a ideia, eu falei, Rafael, que tempo que a gente vai fazer isso? E vinha, sabe? Foi tão natural, foi muito natural escrever esse e-book, foi muito natural. E já era o que a gente fazia, era do nosso devocional, né? Daquilo que a gente estava realizando. Então, assim, foi muito, meio que copia e cola, meio que estava muito natural aquilo dentro da gente, era muito o que a gente estava vivendo. E foi uma coisa que mudou na nossa vida, foi o sentido da nossa vida mudou. Então, assim, com essa toda perspectiva de tudo que aconteceu, esse título veio a calhar porque foi o que aconteceu com a gente, descobrir o sentido da nossa vida, em todas as áreas. Então esse livro ele é muito mais do que uma literatura devocional, mas ele é um compartilhar de vivência, de coração, de entendimento, não só dessa nova fase, mas de processos que vocês vivenciaram. Sim, porque depois que a gente teve esse redirecionamento, né? Nós todos os dias de manhã a gente senta, toma o nosso café como casal, às vezes como família, que às vezes as meninas acordam. A Ana Clara ela estuda de manhã cedo, mas a Helena ela acorda e fica com a gente. Então a gente tem o tempo ali, nós tomamos o nosso café, conversamos e dali a gente também continua com o devocional. Então a gente já fica sentado à mesa, alimentando tanto o corpo quanto
o nosso espírito, né? Então, juntos ali, a gente já praticava isso, né? E isso tudo nasceu depois que esse tempo foi estabelecido na nossa vida. Porque com a correria da nossa rotina, né? Tanto eu numa empresa, Camila na outra, a gente não tinha esse tempo, né? Juntos. Cada um tinha o seu tempo de devocional individual. E a partir daí a gente começou a fazer juntos. Quando a gente fez juntos, saiu o livro. E me fala um pouco aí. Pode falar, Camila. Pedro, mas quando a gente namorava lá naquela época, tem muitos anos atrás, lançaram uma palavra pra gente e falaram assim que nós éramos muito bons sozinhos, mas que seríamos uma potência juntos. E isso de fato acontece na nossa vida. A gente faz boas coisas sozinhos, mas quando a gente se junta para fazer algo, é extraordinário. Sim. E a gente tem visto isso, né? Quem está mais perto, acho que tem visto isso irradiar de vocês, né? Emanar de vocês essa luz, esse impacto. Porque a gente que está de longe, pelas redes, já é impactado, né? Eu tenho acompanhado, sou como é que se diz? Um fã de carteirinha, assisto todos os rios ali, né? E vou ali fazendo algumas anotações muito importantes e gosto demais disso, do que vocês têm produzido, do que vocês têm vivido. E pensando tudo isso, como é que tá os projetos para frente? Porque, assim, de uma vaca que explode para alguns meses depois, né, muita coisa aconteceu, assim, muito rápido e dá para sentir pelo dia a dia de vocês, acompanhando a Camila ali na rede mais ativa, né, com o Rafael por trás ali, né, gerenciando todo o conteúdo. A gente vê exatamente essa explosão de coisas acontecendo, né? A gente vê palestras, a gente vê atendimentos, a gente vê sala de oração, a gente vê pregação, a gente vê paternidade, porque isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que apesar de todas essas coisas que vocês estão fazendo, a paternidade está sempre presente em meio a tudo isso, né? Você tem lá um atendimento, mas você tem um momento no parque com as filhas, você tem uma palestra, você tem um culto, mas você tem ali um momento de mesa com a família. Então, assim, vocês estão plenos, completos de tudo aquilo que Deus confiou a vocês fazerem. E dentro de tudo isso, como é que estão os projetos? O que vocês estão projetando? O que vocês estão fazendo? Que pode ser compartilhado e que a gente pode esperar aí nas redes, pode esperar pessoalmente, quem tiver. E queria também que você aproveitasse, não estamos finalizando, que aí a gente vai fazer um bate rápido aqui, eu vou fazer umas perguntas e vocês têm que responder uma palavra só para a gente finalizar. Mas eu queria que vocês também já aproveitassem esse momento, falando dos projetos futuros, deixasse também aí como é que a gente encontra pessoalmente Rafael e Camila, onde nós vamos, onde é a clínica, onde é a igreja, onde é a casa de vocês para tomar café. Não, a casa só eu que tenho o privilégio de poder ir. Entendeu? Então, fala um pouco sobre projetos futuros e como é que a gente tem essa oportunidade de uma relação presencial aí. Então, hoje nós somos pastores da base de adoração da nossa igreja, da PIBARG, primeira igreja batista renovada no Gradim, no bairro do Gradim, aqui em São Gonçalo. A nossa igreja ela é composta de 5 pilares, né? Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. E hoje nós estamos como pastores da base de adoração, da base que compõe todos os ministérios que compõem essa base. Localizada no Gradim, né? E líderes também de grupos de pastoreio, né? De células, lá da nossa igreja. Consultório para psicanalista, psicoterapeuta, Camila Carvalho. Niterói. Eu atendo em Niterói, na Rua da Conceição. Qual o número? De cabeça. 95. Isso aí. Qual sala? 603. Nunca grava. Atendo ali e eu atendo também aqui em São Gonçalo. Eu fiz uma parceria para uma terapia mais social, né? E a gente fez uma parceria aqui com o Instituto Sampaio, um instituto de podologia, que abriu as portas para a gente e eu consigo atender ali de forma mais social, né? A gente tinha um projeto, nós temos um projeto, Pedro, chamado Café Esperança. A gente atende pessoas ali de forma gratuita.
A gente começa com 4 sessões gratuitas, ou de conversa, ou de terapia, ou de aconselhamento pastoral. Então, aquilo que a pessoa precisa naquele tempo. Já teve pessoas que estiveram com a gente nesse projeto Café Esperança e em um mês de sessão a gente conseguiu sanar os problemas dessa pessoa e ela não precisou dar continuidade ao tratamento. Eram pessoas que tinham algumas coisas que eram fáceis de tratar, né? Então, a gente está com esse projeto ali, que foi um projeto que nasceu no nosso coração e a gente está ali muito feliz, entendendo que aquilo que a gente faz, a matemática do céu é diferente. Você faz pelas pessoas e o Senhor, ele retorna de uma forma incrível. Então, a gente abriu esse projeto e atende ali também. Estamos ali segundas, terças e quartas. E os outros dias a gente está em Herói ou fazendo atendimento online. A gente também faz atendimento online. Opa, muito bom, bom saber. Brasil inteiro alcançado. Sim, fazemos também. Esse cantinho aqui eu falo que é o atendimento. que privilégio. As pessoas, de repente, as pessoas falam que você é terapeuta, né? Deve ouvir um monte de problema. E nada. Eu acho que eu sou uma privilegiada de poder ouvir alguém em depressão. Hoje, quando eu terminei uma sessão, e dizer para mim assim, olha, eu estava pensando e eu vou começar uma faculdade. Isso não tem preço. Não tem preço. E antes de falar dos projetos, eu queria falar algo com você aqui, que eu senti o Espírito ministrar no meu coração, para agradecer, sim, por essa oportunidade de você sendo pastor. E é algo que eu entendi porque que o Senhor fez isso e abriu a minha vida nesse leque, nessa oportunidade de poder cuidar de pessoas dentro da igreja. Porque o número de pessoas que está tendo com traumas religiosos é grande. E me fez refletir sobre algumas coisas, sabe? A vida, por exemplo, do Elias, ele foi... o profeta chegou para ele e falou para ele arrumar a casa que ele ia morrer, né? E ele tinha comunhão com Deus, mas ele tinha alguns problemas emocionais. Por que a gente fala sobre isso? Porque ele estava com úlcera, e a gente sabe que úlcera é uma doença psicossomática, ou seja, ela é emocional que atinge o corpo, né? E ele tinha comunhão com Deus, mas tinha traumas emocionais. E aí ele chega e, com a comunhão com Deus, ora e pede a Deus mais tempo, e Deus concede a ele mais 15 anos, mas diz, arruma sua casa. E aí fala assim, ele poderia ser curado instantaneamente, mas ele não foi. O profeta falou, olha, curado, mas passa uma pasta de figo na sua úlcera. E se a úlcera estava a ponto de matá-lo, provavelmente era um câncer. E hoje nós sabemos que o câncer é uma doença provavelmente de fundo emocional, né? E aí, assim, eu estava conversando com o Rafa essa semana sobre isso. Não é só sobre a gente cuidar do espírito. Nós, como igreja, também precisamos cuidar da alma. E não é só pedir para o irmão orar. Não é falta de Deus. Não é demônio. São doenças na alma mesmo. Precisam ser olhadas com empatia, sabe? Com atenção. Algumas vezes a gente ouve até pessoas mesmo líderes religiosos dizerem, tá querendo chamar atenção, você já viu alguém dizer que quer morrer e avisar? Sim, eu já vi. Então, assim, eu queria parabenizar por isso, porque você também está se expondo, dizendo, olha, eu sou pastor e eu estou vencendo a depressão e nós estamos sujeitos a isso também. Foi uma pessoa que venceu a síndrome do pânico. Então, assim, e trazer cura para a igreja emocional, sabe? E falando sobre projetos, esse é um dos projetos que a gente tem. Falar sobre a cura da igreja. Então, assim, a cura emocional, sabe? Não é só sobre a cura espiritual, não é só sobre o corpo, mas a cura emocional da igreja. Sim. Porque muitas das vezes nós somos causadores de grandes dores. Eu costumo dizer, Pedro, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas quando a religião, e eu não estou aqui para falar da religião, mas a religião ela vem colocar só sobre espiritualidade. A gente precisa buscar mais espiritual, mas e o corpo, e a alma? Para a gente ter um tempo de qualidade conosco mesmo, nós precisamos ter nosso espírito equilibrado com a nossa alma, com equilíbrio no nosso corpo. Porque a gente estava conversando outro dia do Subirá, né? Que ele tem um livro falando sobre o jejum, né? Os benefícios do jejum. Só que ele fala assim, tinha um jovem que tinha uma mensagem para ser carregada, só que ele não cuidou do corpo e o jovem morreu, e automaticamente a mensagem morreu. Porque ele não cuidou do corpo
para que a mensagem que Deus tinha para ele tinha sido propagada. Então a gente precisa muito ter equilíbrio. Quando eu ouvi uma pessoa falando assim, porque cristão não precisa de terapia. A gente carrega muita coisa inconscientemente da nossa infância, entendeu? Então, se a gente buscar uma melhora espiritual, se a gente buscar uma melhora na nossa alma e se buscar uma melhora do nosso corpo, nós vivemos em plenitude. E eu acho interessante a gente falar disso, porque a gente vai aprendendo, né, dentro dos processos, desmistificar algumas coisas, né? E uma das coisas que Deus vem me desmistificando é aquilo que a gente conversou aqui sobre sermos mais humanos e menos divindade, porque esse foi o movimento da divindade. A divindade se fez carne e habitou no nosso meio. E quando nós vemos Jesus no Getsemane, nós vemos Jesus, eu gosto de falar muito do momento de Jesus no Getsemane por alguns aspectos. O primeiro é que Jesus traz para perto dele os mais íntimos, porque ele precisava de um lugar seguro para compartilhar algumas coisas. Talvez se Jesus chegasse para a multidão ou para o grupo total de discípulos e dissesse para eles assim, eu estou angustiado, muita gente iria embora ali. Como ele, que é o Salvador, é o Messias, está angustiado. Ele não é Messias coisa nenhuma. As pessoas teriam pessoas que não saberiam lidar com a humanidade de Jesus nesse nível. Então ele separa 3 que eram íntimos, que ele poderia compartilhar algo muito profundo. E ele vai, no momento que ele está ali passando por uma angústia emocional, que ele está num conflito emocional, a gente vê Lucas trazer isso de uma forma muito plena, que os poros dele chegam a suar sangue. Ele chega aos seus discípulos e diz assim, olha, o espírito está pronto, mas a alma está angustiada. E isso não assusta os discípulos. Isso não assusta. Os discípulos não olham assim, cara, vamos embora, que ele não é quem nós achamos que ele é. Ele é um cara como nós. Não. A humanidade de Jesus não espantou os íntimos. E é o que eu sempre digo, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos deixar de congregar, ele não está falando que a gente não pode deixar de ir para culto. Ele tem muito irmão hoje que não falta um culto, mas não congrega. Tem muito irmão que vai em todos os cultos da igreja, todas as reuniões, mas não congrega. Sabe por quê? Porque ele não frequenta a casa de ninguém, o ambiente de relação de ninguém e nem permite que ninguém frequente o ambiente de relação dele. Então, essa pessoa está fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo disse para não fazer. Não deixeis de congregar. Porque é no ambiente congregacional que você vai encontrar os íntimos. É no você se abrir a porta da sua casa para receber, ser recebido por alguém que você vai encontrar, olha, esse aqui eu posso abrir o meu coração. Eu sei que a gente está tão fragilizado com tanta, a gente pode dizer isso abertamente, com tanta fofoca na igreja, eu contei aqui, amanhã está no púlpito, que a gente se torna cada vez mais fechado. Mas nós não podemos desistir Deus me trouxe um desafio, Pedro, e é por isso que hoje o de casa existe. Porque Deus falou assim, para de procurar lugares seguros, crie os lugares seguros. Sim. Sabe, traz as pessoas para o ambiente de relação. Você não quer relação? Então traga as pessoas para o seu ambiente de relação, rasgue o seu coração para eles e não se importe o que vão dizer. Se cure e cure outros. Então, a gente precisa entender que a comunhão, congregar, é isso, é estar perto de pessoas e ter a liberdade de rasgar a sua alma como Jesus fez com os íntimos. Eu estou angustiado. E que bom que vocês entendendo isso, têm gerado esse ambiente, têm possibilitado isso dentro da comunidade, dentro da congregação, porque o que nós vemos, na maioria das vezes, são pessoas interesseiras. Pessoas que vêm até você, conversam e falam assim, olha, cara, eu vim aqui, agora você tem que ir lá na igreja. Pô, peraí, cara, você não entendeu o que eu acabei de dizer para você. Eu não consigo sair da porta da minha casa para fora sem ter uma crise. Não, mas você precisa de Deus, você tem que ir lá para a igreja, e lá você precisa orar e buscar Deus para Deus curar você. Eu falei, mas, sabe, então a gente precisa de pessoas reais, que, cara, eu não vim aqui para te levar para a igreja, eu vim aqui para você abrir sua alma para mim. Eu vim aqui para ouvir o seu coração. E talvez nessa relação de 1, 2, 3, 10, 20, 50, 1000 encontros, esse cara entenda o seguinte, eu preciso estar junto com eles, eu preciso andar com eles, eu preciso ligar para eles nos meus momentos de dor. Nós vamos ser os propiciadores desse lugar seguro. Nós vamos dar o primeiro passo. E as pessoas vão entender em nós esse lugar seguro e vão vir até nós. Então a gente tem que parar de procurar um lugar seguro e construir um lugar seguro. Então eu fico feliz de vocês terem entendido isso não como um chamado, mas como um propósito em todas as áreas da vida de vocês.
e abandonar e ter a coragem de abandonar tudo, mesmo Deus dando um empurrãozinho, mas assim, ó, eu não vou mais atrás, eu vou caminhar na direção daquilo que Deus tem, e eu fico feliz de ver quem vocês se tornaram como casal, como pais, como pastores, como profissionais, e serem verdadeiramente sal e luz na nossa comunidade, sal e luz na terra, no ambiente em que vocês vivem, não por palavras, mas por atitudes reais, práticas, de cuidado com a família, de cuidado com aqueles que Deus confia a vocês, com cuidado com as profissões, com tudo aquilo que vocês se proporam a fazer. Então, eu fico verdadeiramente maravilhado, porque se eu não pude ensinar a vocês tudo que hoje eu consigo entender, Deus, melhor do que eu, pôde ensinar e mostrar o caminho. A gente, como o apóstolo Paulo também vai dizer, ó, um regou, um plantou, o outro regou, o outro colheu, e não há ciúme, e não há nenhum tipo de inveja ou ausência de filiação ou paternidade, ao entendermos que, olha, eu contribuí com a educação e outro veio e deu algo mais, e outro veio e sabe? Esse crescimento, esse contínuo crescimento. Então, eu fico feliz demais de poder ver o crescimento de vocês, de poder, mesmo depois de tantos anos, a gente estar junto em relação, poder crescer juntos, né? Seja num bate-papo, seja em reencontros, né? E poder ver essa maturidade sendo conduzida em prol de outras pessoas, indo muito além do que a religião nos quer prender, levando espiritualidade. Acho que Jesus não veio trazer uma religião, por isso mesmo ele falou, eu sou a religião. Então, venham ser espirituais, venham me alcançar. E a religião não vai me alcançar, porque a religião ela tem um sério defeito. A religião ela mata aquilo que ela não compreende ou controla. E a gente precisa entender que Cristo veio nos libertar. Então, nada que me controle, nada pode mais me controlar, porque Ele me libertou. Ele me libertou para algo muito maior do que eu posso fazer. Então, vocês têm entendido isso na liberdade de fluir no espírito, no meio social, no meio familiar, no meio da comunidade, no meio de todos os ambientes que vocês transitam, vocês estão sendo livres e fluindo a água do espírito. Então, é fenomenal poder ouvi-los e poder ver o quanto vocês têm sido canal de bênção na vida das pessoas. Mas eu quero um bate-papo, não sou de frente com o Gabi, mas agora eu faço uma pergunta e vocês só podem responder uma palavra. Então, Rafael diz uma e Camila diz outra, ok? Então, deixa aqui para minha colinha. O que é mesa para vocês? Tudo. Vida. Vida. Quem é Cristo? Esperança. Amor maior. Um livro. Não, que vocês indicam? Qual? Um livro que a gente indique? Um livro que você indica aí, ó. Lê aí, Pedro, isso aqui. Quem está ouvindo, lê que... Fora o sentido da vida? O sentido da vida é leitura obrigatória, entendeu? Vai ter pergunta no próximo podcast, já fica ligado aí quem está assistindo, a gente vai vai marcar 2, né, para a gente falar dos próximos projetos e dessas literaturas aí também. Então, quem está assistindo o podcast, lê o livro que vai ter pergunta no próximo podcast sobre o livro. Então, leitura obrigatória. Não apagueis o espírito. Poxa, amor. Então, eu vou dizer um que eu li, foi o primeiro livro que eu li e eu quero reler ele de novo. Caçadores de Deus. Caçadores de Deus, uau, esse é incrível. E uma frase que vocês, se hoje, não vou dizer morrer, vou dizer que se hoje Deus falar assim, ó, quero comer noite. Rafael e Camila andaram comigo e não se viram mais eles na face da terra, tomei-os para si. Qual é a frase que você deixaria para as gerações que ficam? Então, é uma frase que Deus me deu uma vez. Não seja o coágulo no corpo de Cristo para que se flua o sangue dele. Há uma bênção no meio. Forte. Rafael, Camila, eu só tenho que agradecer a esse tempo, a disponibilidade da gente poder gerar essa mesa. Saiba que vocês permitiram mais um tempo de cura na minha vida, mais um tempo de refrigério, de entender propósito, e que Deus possa derramar de forma gigantesca sobre a vida de vocês tudo aquilo que vocês estão fluindo na vida
dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, e que vocês possam ver isso muito mais do que já estão vendo. Fico com vocês aí, as considerações finais que vocês quiserem deixar para todos que estão nos ouvindo, e do meu coração, muito obrigado, gratidão. Amém. Pedro, eu quero agradecer também e quero dizer assim, através da sua cura, eu falei do rei Ezequias, quando Deus falou para ele cuidar da casa dele, ele não cuidou, né? E ele teve um filho que foi um rei ruim para Israel. Mas eu creio que essa cura, fala sobre curar também o nosso emocional, para que não seja geracional, a gente deixa um legado, a importância do legado. Então, não é sobre o que eu faço, né? Não é só sobre o que eu digo, mas é quem eu sou e aquilo que eu deixo para quem ficar. Deus sabe do desejo do meu coração de morrer vazia. E por que ele me chamou para as redes? Que é para me julgar daquilo do qual ele tem mentido, né? Então não há fim, porque ele é uma fonte inesgotável. Eu agradeço demais por isso e eu profetizo sobre a sua vida que esse tempo de cura ele vai vir através de você para a vida de todos aqueles que vão te ouvir nesse tempo. E foi um prazer enorme estar aqui e poder estar nessa mesa aqui com você. É um prazer muito grande mesmo estar compartilhando com vocês, estar com esse tempo com você, Pedro, mesmo online, tarde muito do que nós aprendemos através da sua vida naquele tempo, na nossa adolescência. Sempre que as pessoas falam sobre adoração, né, que nós estamos bastante envolvidos, mergulhados nisso, a gente sempre fala, a gente aprendeu com um cara muito especial e esse cara foi você nas nossas vidas. Muito obrigado por estar compartilhando conosco desse tempo. Foi um tempo de nervosismo, mas foi muito prazer estar aqui com vocês compartilhando isso. Essa é só a porta inicial, que não vai faltar a gente convidando vocês para podcast aí. Eu vou ligar, que meu celular está ali, mas vou ligar para o Douglas Gonçalves, para o Jesus Cop, já para falar com você, falou, já estão aprovados, já sabe tudo. Deus abençoe a vida de vocês, sua família, ministério, trabalho. Até a próxima. Deus conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.